Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chegou o grande dia, hoje é semifinal, onde o São Paulo pega o Palmeiras no Allianz Parque. O São Paulo vai visitante, o Palmeiras recebe o São Paulo e o favoritismo tá pra quem? Ontem nós vimos aí um Corinthians eliminar o Santos, né, do ex-jogador Neymar lá, ó. Lembra do Neymar, da Sapucaí? Tá dando o que falar, né? Mas o São Paulo ele está completo, hein? O Palmeiras tem dois retornos e o São Paulo pode ter um também. Coisa importante, eu tô falando de retorno só de titulares e eu quero passar para vocês agora as escalações, a ficha técnica completinha do jogo. Vamos junto então? Ir agora para essa jornada de São Paulo, Palmeiras versus São Paulo, e acho que vai ser muito top. Você deve gostar e eu vou fazer umas ponderações aí a respeito da escalação do Zubeldia, o momento que vive o São Paulo e tudo que nós temos que discutir desse time do Tricolor Paulista que hoje vai ser será que vai se classificar? Eu acho que vai. Independente do que falam por aí, eu sei que tem gente já falando contra, mas nós somos São Paulo até o fim. É ou não é? Chega nesse like aí, posso contar com você no teu likeinho? Então tô contando então. Eu tô olhando no teu olho aqui, ó. Tô contando com o seu like agora, tá bom? E se inscreva também aqui no canal. Esse aqui é meu canal 2, é o coletivo do Juba Futebol, que eu faço os vídeos de manhã. Vamos junto? Então vamos lá, se inscreve aí, seja muito bem-vindo nesta família que só cresce. Meus amigos, o São Paulo vai até o Allianz Parque hoje para jogar às 21h30, tá? Pros mais íntimos, 9h30 da noite. Pros mais formais aí, 21h30. O jogo acontece hoje no Allianz Parque, ele é televisionado na Cazé TV aqui no YouTube, tá? Tem outros lugares que vão passar também, mas eu não vou nem comentar, hein? Fique no YouTube, o YouTube é a nossa casa, o YouTube é onde nós temos que ficar mesmo. Cazé TV, fechou? E nós devemos fazer a transmissão do jogo também no canal lá do Tidico, do meu irmão. E aí vamos fazer essa transmissão, ficar trocando uma ideia. É assistir o jogo na telinha enquanto conversa comigo no YouTube. Vai ser top ou não vai? Tô contando com você então, hein? Então vem junto. Olha só, o São Paulo, Palmeiras. Palmeiras ele tem os retornos de Piquerez e também de Gustavo Gomes. Então o Piquerez pra mim, o que é depois do Wendel, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Claro, tem o Alexandro, que pra mim joga muita bola. Tem aquele Alex Telles, que é bom. Tem o Wendel, que pra mim é excelente também, é jogador de nível de seleção. Assim como o Alexandro, e esse Piquerez, eu vi que teve torcedor São Paulino que falou, Juba, não sei não, esse Piquerez aí, cara, tá, pra mim joga muito, carregou o Palmeiras num título brasileiro um dia fazendo gols, acho que em 6 jogos seguidos lá na reta final, é um cara que joga muita bola e chuta, tem confiança e tal, pra mim é um baita reforço, hoje pro Palmeiras é esse Piquerez aí, e o outro é o Gustavo Gomes, que é outro baita reforço, hein, caramba, cara, aquele zagueiro também joga muita bola, se é o São Paulo, hoje em dia estão cadenciando bem nessas contusões aí, estão trazendo bem o jogador para ficar pronto pro clássico. Mas dois retornos assim gigantes, Gustavo Gomes e Piquerez. Eu também não gosto de vir aqui ficar elogiando o rival, mas eu sou obrigado a falar a verdade. E Piquerez e Gustavo Gomes, no time do Abel Ferreira, eles têm uma extrema importância. O Corinthians ontem passou. E quem é favorito hoje? Vamos falar francamente aqui hoje? O favorito é o São Paulo. Você esperou que eu ia falar Palmeiras, né? Não. O Palmeiras, ele teria uma dose de favoritismo na seguinte análise, joga em casa. Aí eu concordo. Por jogar em casa, o Palmeiras tem a sua dose de favoritismo. Eu concordo com isso. Eu tenho que aceitar. Jogar no Allianz não foi bom pro São Paulo, não é bom. Agora, também olhar pro time do Palmeiras lá e falar, caramba, o do São Paulo é pior. Não é pior. O do São Paulo, o time não é pior e eu vou te mostrar isso agora. São Paulo não é pior que o Palmeiras, o São Paulo é melhor do que o Palmeiras. O fator Allianz Parque pega muito a favor deles. O fator história de vida, o fator do São Paulo ser um time que elimina o Palmeiras de qualquer jeito, em qualquer circunstância, a todos os momentos, o Palmeiras estando bem, o São Paulo não, o São Paulo vai lá e elimina, hoje eu acho que tá 50-50, 50-50, mas pra mim, por esse histórico e pelo time que vai jogar, que eu já vou te mostrar aqui, o São Paulo, sim, torna-se favorito, beleza? É por isso mesmo. Agora eu quero passar para vocês as escalações. Vem comigo que você vai ver alguma coisa muito interessante agora. Meus amigos, vamos lá, chega comigo aí então. Ó, o Palmeiras ele deve vir a campo assim, ó. Seguinte é a provável do GE, do Globo Esporte lá, tá bom? A provável do GE aqui, ó.
O Everton no gol. Esse o Everton aqui, indiscutível. Gustavo Gomes e também o Murilo. É a zaga titular. O Palmeiras, ele normalmente contra o São Paulo, ele joga com 3 zagueiros. Mas hoje, de acordo com o que eu estou vendo aqui, deve ser realmente 2. Esse time tá muito correto, muito assertivo aqui a antecipação aqui do GE. Marcos Rocha na direita, eu acho que vai jogar sim. E o Piquerez na esquerda é um cara que retorna, deve realmente ser ele. Emiliano Martinez e Richard Rios fazendo ali a dupla de volantes. Sim, Emiliano Martinez é o cara que vem jogando ultimamente, e o Richard Rios também titularzão desde o ano passado e tal. A meia é do Rafael Veiga. Esse cara aqui joga no Palmeiras, acho que desde que nasceu, jogou um pouquinho no Atlético Paranaense, rapidinho trouxeram ele de volta pro Palmeiras, e ele tá lá e ele é titular e indiscutível, não tem nem o que discutir aqui. O Facundo Torres, titular também. Agora, o Estevão, ele é titular da ponta direita, só que o Estevão ele vinha ficando no banco de reservas. Hoje, o Estevão aparece aqui na provável do Palmeiras. E eu até acho que o Estevão, sim, ele vai jogar. O ataque, ele fica ali pro Vitor Roque, beleza? Esse Vitor Roque, ele é o estreante do momento. Ele foi do Cruzeiro, foi pro Atlético Paranaense, tá com 20 anos agora, hein? Cruzeiro, Atlético Paranaense, Barcelona, Betis, e agora a sua quinta chance de mostrar pro mundo que ele é uma realidade é no Palmeiras. Eu sei que apenas 20 anos é muito novo, mas assim, é o caminho do Keirson, né? Olha pra mim, olha nas minhas horas aqui. Lembra do Keirson, que jogou num time de verde, aí não lembro qual time de verde que era. Era um time aqui do Brasil, time verde. Aí ele vai embora, eu lembro que ele acabou no Barcelona, né? E aí ele acaba também indo pro Palmeiras, pro Santos, ele jogou no Palmeiras também, o Keirson. Então ele é um jogador assim que Barcelona, Palmeiras, é tipo o Keirson. O Vitor Roque, ele também tá seguindo essa trajetória, né? Ele jogou no Cruzeiro Atlético, depois ele vai pro Barcelona, acaba no time verde lá no Betis e depois ele vem pro Palmeiras aqui no Brasil, podendo ser o próximo Keirson. Agora sim, o Keirson, ele teve uma carreira legal também no começo, o cara era artilheiro pra caramba, né? Assim como nós víamos o Vitor Roque fazendo gols no Atlético Paranaense, nós também vimos o Keirson fazendo gol. Não lembro se é Curitiba, acho que era Curitiba, Juventude, era Curitiba o Keirson, o time verde. E aí, o Vitor Roque, ele pode ser considerado o novo fenômeno da camisa 9, né? Não é as tralhas. Lembra que a Leila Pereira falou? Eu vou ficar contratando tralhas. Acho que ela se referia a Lucas Moura, ao Ramos. Eu vou trazer tralha. Sei lá, o Vitor Roque é o cara mais caro da história do futebol brasileiro. É a contratação mais cara da história do Brasilzão aqui. E é um cara que pode ser o próximo Ronaldo Fenômeno. Não, não pode. Ele pode ser o próximo... bom de bola aqui, vai. Ele pode ser o próximo... Borges, igual do São Paulo, Borges, ele pode ser o próximo Borges, mas ele pode ser o próximo Keirson? Pode também. Então ele pode ser excelente igual o Borges, ou ele pode ser igual o Keirson. Então fica aí pro palmeirense torcer muito agora. Pra nós, São Paulinos, é uma má notícia, né? Era melhor que fosse o Flaco Lopes, que machuca a bola ali, o coitadinho. O Vitor Roque é um jogador melhor. Então vamos torcer aí pra ser o próximo Keirson, que acho que aí fica bom pra gente. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube aqui agora? Tenho coisa pra dizer aqui, hein? Vem comigo, vem comigo! Meus amigos, então é o seguinte, o São Paulo do técnico Luiz Obeldia, recentemente, ele parou de tomar gols debilóides, né? O São Paulo tomava uns gols debilóides, como foi o caso do Red Bull Bragantino, onde o São Paulo está com um a mais e toma um gol debilóide. O São Paulo toma 3 gols debilóides ali do Velo Clube. Toma 2 gols de virada da Ponte Preta, debilóides também de tudo, no Morumbi. E aí você fala, pô, mas peraí, cara, o São Paulo não tinha mais salvação? Teve salvação. Quando o técnico Luiz Ubeldia, ele muda o São Paulo para um 3-5-2, eu vou chamar de 3-5-2, colocar o Lucas no ataque, apesar de eu achar que é um 3-6-1. É um Caleri isolado, desenho, assim, Caleri isolado, Lucas e Oscar, 2 volantes, alas com 3 zagueiros. Então eu acho que é um 3-6-1, mas chamou de 3-5-2 aqui. Depois que o São Paulo mudou pro sistema de 3-6-1, tomou um gol do São Bernardo que não deveria valer, que não foi pênalti do Alan Franco. O do Alan Franco? Acho que foi do Alan Franco. Toma esse gol do São Bernardo que não era pra ter valido, ou seja, ganhamos de 3-1 do São Bernardo, era pra ser 3-0, e ganhamos do Novo Horizontino umas quartas de final. Ali foi só 1-0, não foi goleada.
Mas é um Novo Horizontino, é um time forte, é um time que tinha eliminado o São Paulo no passado. O São Paulo tinha que chegar e ganhar do Novo Horizontino e ele foi lá e fez. Né? Tem muito torcedor São Paulino aqui agora falando assim, Juba, o São Paulo não é favorito nada. São Paulo vai ser eliminado hoje. E se eu falo que pra mim o São Paulo é favorito, me chamam de incoerente. Ah, você é incoerente, você é passar pano. Pô, ninguém. Eu não vi ninguém que criticou o Zubeldia aqui no canal do YouTube, aqui igual eu fiz. Eu não vi ninguém. E eu critiquei mesmo. Só que agora ele mudou algumas coisas, né? Essa sacada do Luciano no time pra colocar o Ferrarese, ela muda muita coisa. Não é que tirou um meia e atacante e colocou um zagueiro. Não é isso. Vamos falar a verdade aqui. Quando ele tira o Luciano do time e ele coloca o Ferrarese, ele potencializa, preste bem atenção aqui, ele potencializa o futebol do Oscar, que virou meia, do Lucas, que saiu da ponta direita, do Cédric Soares, que é um ala agora com um pouco mais de velocidade no passe e na triangulação com Oscar e Lucas. O Luciano penteia a bola, é lento de tudo, e pensa, e toca errado, sabe? Se pensa, toca errado, se não pensa, não se posiciona bem. Na hora que fica penteando a bola, ele atrasa o time. O Luciano de atacante é muito bom, decisivo. Hoje poderia entrar no segundo tempo, fazer o gol da vitória. Não estou aqui tirando os méritos do Luciano. Estou dizendo que o Luciano meia é ridículo e que o Luciano atacante é muito bom. Quando o Luciano sai do time e ele já estava virando meia com o Zubeldia, ele começa no ataque, né? O Zubeldia começou lá atrás. Quando o Carpini foi demitido, o Zubeldia chegou, o Luciano melhor do São Paulo. Atacante, decisivo, pegou vitória da Bahia lá, já mete caçapa com o Milton Cruz, depois encaçapando em todos os times, aí ele vira meia. Aí ele acaba. Chegou com o Diniz, ele era atacante, metia gol, ele o Brenner e tal. Aí ele vira meia, ele acaba. Com o Crespo, ele foi pro banco do Benítez, Daniel Alves. Lembra que ele tava no banco? Quando é o Rogério Ceni, ele vira meia. Ele não joga nada com o Rogério Ceni. Nada. Melhora quando o Caleri se machuca e entra o Galopo. Aí que melhora. O Luciano na meia, nada. Na hora que chega o Dorival tira o Luciano. Quando chega o Carpini joga o Luciano ali e cai. E aí o Zubeldia chega, o Luciano atacante, joga pra caramba, vira meia, acabou. Então agora o Luciano sair do time, é o momento que ele tinha que sair. Porque ele já tinha virado meia. Agora o Oscar é o meia. O Lucas Moura é o meia. O ala pode subir mais e receber passes de mais velocidade e qualidade de Lucas e de Oscar. Lateral, né? O Enzo Dias, o Wendel, o Cédric e Igor Vinícius. Os alas, eles podem subir com mais velocidade. Então essa entrada do Ferrarese no time, ela não só melhora a zaga. Isso aí é leviano dizer, só melhorou a zaga. Não. Ela melhora a zaga, ela sustenta um time para alas subirem bastante e cruzarem pro Caleri. Saíram gols assim, não saiu gol assim? Contra o São Bernardo, quando o André Silva faz 2, faz 3, recebendo passe de Wendel, Cédric trabalhando com o Oscar e cruzando, o time fluiu. E melhorou muito também contra o Novo Horizontino. Agora vai ser mantido. E o time que nós temos pra hoje aí é Rafael no gol, beleza? Ferrarese na direita, é aprovável. Arboleda e Alan Franco, perfeito. Não entrou com o Sabino, colocou 3 zagueiros aqui na provável. E os zagueiros são Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Alan Franco e Arboleda perfeitos. E o Ferrarese é um jogador muito promissor, que veio pro São Paulo comprado do Grupo City. Nós compramos do Grupo City, sabe? Inverteu os papéis aí. Você limpa a boca com o guardanapo e... como que é? Você come o guardanapo e limpa a boca com o bife? Foi o que nós fizemos. Em vez do City vir comprar o jogador aqui, nós fomos lá e compramos o jogador do City. Então esse cara chega aqui no São Paulo e encontra Rafinha, zagueiro e não ele. Léo Pelé, zagueiro e não ele. Agora, finalmente, o Zubeldia falou, parou. Deixa eu colocar, parou de bobeira, parou de invenção, parou de ser tonto. Muito técnico, foi tonto no passado do São Paulo e colocou Rafinha na zaga. Léo Pelé na zaga. Agora... O Zubeldia se vendo ali na bancarrota ali do limite da emoção, praticamente demitido, ele falou, deixa eu fazer alguma coisinha aqui então. Parou e falou, deixa eu pensar. Não precisa de pensar não. Ferrarese, esse aqui é o caro. Colocou ele, colocou a Arboleda, colocou o Alan Franco. Pra mim é isso. Não tem que pensar em nada. Quem vai ser meu lateral direito? Não, preciso pensar porque pode ser o Bobadilha, o Alisson, pode ser... Não tem que pensar em nada. É o Cédric, daqui põe o Cédric. Acabou. Meu meia, não que o Luciano se abrir a paralela, um corredor central, o Ferreirinha sai pra cá, o Luciano vem no... Para! Meu meia é o Oscar. Acho que é isso que o Zubeldia fez agora. E melhorou o São Paulo. Vocês percebem? Ele parou, para com a bobeira. Para com o tripé, Nestor, Igor Gomes, para com a bobeira.
O tripé do corredor central da paralela cheia. Chegou e falou, não, mas não tem bobeira. É Oscar, Lucas, o Caleri. Luiz Gustavo e Alisson. Ou Bobadilla e Alisson. Ou Marcos Antônio e Alisson. Não tem bobeira. Lateral é o Enzo ou Wendel, Cedric, acabou, não tem bobeira. Eu adorei isso. E é provável depois desses 3 zagueiros, Marcos Antônio e Alisson, o que pode ser. Eu ainda acho que o Luiz Gustavo volta e joga. Mas entrar com o Marcos Antônio hoje não vai ser assustador. Eu acho que o Marcos Antônio tinha que ser banco do Bobadilla. Mas assim, o Marcos Antônio jogar hoje e o Luiz Gustavo ficar no banco, mesmo que ele tenha condições, é normal, é natural. Ele acaba de voltar de contusão, o Luiz Gustavo. Então ele vai estar sem ritmo, tudo isso. Idade, ritmo, tudo isso atrapalham nesse retorno. Então o Marcos Antônio jogar hoje com o Alisson, problema nenhum. Bobadilla, eu prefiro. Se o Zubeldia colocar o Marcos Antônio, problema nenhum. Cedric e Enzo Dias. O Enzo Dias é um caso aqui pra mim a se pensar. Bom jogador, sistema defensivo legal pra caramba. Gosto muito do Enzo Dias. Acho que o São Paulo, inclusive, deveria comprá-lo. Agora, o lateral do São Paulo é o Wendel. Se o Wendel não estiver 100%, concordo com o Enzo. Se o Wendel estiver 100%, é fundamental que o Wendel jogue, até para liberar espaço ali na frente, para ocupar espaço, ocupar espaço na ponta esquerda para o Caleri poder fazer gols de cabeça, certo? Gente, a meia do São Paulo, ela é composta por Oscar e Lucas. O São Paulo pode ter o plano de ficar bem retraidinho atrás, bem retraidinho mesmo, e quando ele recuperar a bola, contar muito com a velocidade do Lucas Moura para puxar contra-ataques. Isso é um erro, tá? Por quê? Porque o Lucas, ele é muito bom, ele é excelente puxando contra-ataque, mas ele tá muito sozinho. Vamos lembrar, o Cedric não é velocista. Nosso lateral direito. O Igor Vinícius mas hoje quem tem que jogar é o Cedric, e ele não é velocista. O Enzo Dias não é velocista. O Wendel o Enzo Dias não é, e o Enzo deve ser titular. Então temos 2 alas que não correm tudo isso. Vocês concordam? Aí nós temos um segundo volante, Marcos Antônio, Bobadilla, que também não corre, não produzem nada. O Marcos Antônio não corre, ele até é rapidinho, mas ele não corre com a bola, ele não dá velocidade pro jogo. Ele toca rápido, mas ele não dá uma velocidade para ajudar o Lucas Moura. Igual o Mineiro fazia, subia igual um foguete, corria mais que os outros, apostava a corrida. Ele não faz isso. Esse menino aí, o Marcos Antônio. Bobadilla é lento. Luiz Gustavo é lento. Alisson já não é lento, mas não é nenhum velocista a mais, até pela idade. Oscar não é rápido. Caleri não é rápido. Então todo o time do São Paulo é lento. Se nós estivermos dependendo totalmente do Lucas Moura para puxar o contra-ataque, o Abel Ferreira tira de letra isso aí. Um estalo de dedo, ele neutraliza a subida do Lucas Moura. Revezam para dar o rapa, para bater nele, dão rapinha nele, o Piqueires dá uma, o Gustavo Gomes dá outra, Murilo, o Richard, vão batendo. Aí depois o juiz, depois de 40 minutos, dá um cartão amarelo para um aí, que o Abel tira no segundo tempo. Então, fala, o Lucas vai puxar os contra-ataques. Sozinho não vai. Teria que ter o Lucas, o Ferreirinha, o Wendel, aí já seria mais fácil. Nesse time aqui que eu passei, o Lucas sozinho não vai fazer chover, não. Tá? Porque é o Palmeiras. Não é tão simples assim. É o Palmeiras. Aí depois, do nada, se você pensar que o time do São Paulo vai tentar jogar e aí ele vai tentar conduzir a bola, aí nós temos qualidade. Condução de bola, segurar a bola no passe, aí nós temos uma qualidade muito boa, que é o Oscar olhando as subidas ali do Enzo Dias, trabalhando com o Cedric Soares, fazendo o trampo mesmo, e aí nós conseguimos fazer o São Paulo ser um time equivalente. Depender somente do Lucas Moura vai sim ser um erro agora. Beleza? E o São Paulo, ele quando pensa no Caleri tentando recuperar uma boa fase, ele precisa receber muitos cruzamentos. E aí o Enzo e o Cedric funcionam. Não no drible, não na velocidade, mas eles têm a qualidade e a experiência necessária para poder fazer a bola chegar ali. Então, se o São Paulo for para cima do Palmeiras e jogar o jogo que sabe fazer, permitindo que o Oscar seja o cara, permitindo o Lucas um pouquinho mais no ataque, apesar de querer puxar no contra-ataque, o São Paulo consegue sim bater de frente com esse time e sair dali com a classificação. Mas não pode depender somente do Lucas Moura. Você concorda comigo ou não concorda, meu parceiro? E ó, desânimo, deixa pra lá, deixa pra outras áreas da vida, né? Tem tanta área da vida que nós podemos ter desânimo. No futebol, eu não acho certo não. Vamos animar? Vamos confiar? Não vamos ouvir em jornalistinha que chega e fala: São Paulo é isso mesmo. São Paulo não era pra ganhar do Palmeiras. São Paulo não tem time. Vamos parar?
Vamos torcer pro São Paulo pra ganhar, porque nós podemos. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, ó, chega nesse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!